Há algo que todos nós, em algum momento, já sentimos, a presença do eu. Esse eu parece tão natural, tão parte de quem somos, que frequentemente esquecemos de questioná-lo. Mas o que exatamente é esse eu? Quando nos perguntamos quem sou eu, o que estamos realmente tentando compreender? A resposta para essa pergunta não é simples nem imediata. Ela não pode ser encontrada em palavras prontas ou respostas fáceis. Ela exige uma jornada. Uma jornada que vai além dos pensamentos e emoções, além da identidade que construímos ao longo dos anos. Uma jornada que nos leva a questionar nossa própria percepção da realidade e, mais importante ainda, nossa essência. O eu que todos reconhecemos, aquele que nos define, nos move e nos relaciona com o mundo ao redor, parece ser algo sólido, algo inquestionável. Mas se olharmos mais de perto, se mergulharmos mais fundo, será que esse eu realmente existe da forma como pensamos? Nesse ponto, alguns podem se perguntar: mas por que questionar algo tão fundamental? Por que questionar quem somos, se todos já temos uma ideia clara disso? A verdade é que esse eu com o qual nos identificamos está tão enraizado em nós que sequer pensamos em questioná-lo. Mas quando começamos a fazer isso, algo extraordinário acontece. Podemos descobrir que o eu que pensamos ser não é tão fixo quanto imaginávamos. E o que está por trás desse eu pode ser infinitamente mais profundo e mais livre do que jamais poderíamos ter concebido. Você já parou para observar o fluxo constante de pensamentos que acontece em sua mente? Como um pensamento surge, outro segue, e assim por diante, sem que você perceba a continuidade entre eles? Esses pensamentos frequentemente giram em torno de quem você é, do que você gosta, do que deseja, do que fez no passado. Mas o que é esse eu que aparece em todos esses pensamentos? Como ele é formado? O que você acredita ser você é, na verdade, uma narrativa construída pela sua mente. Desde o momento em que começamos a formar memórias e experiências, a mente passa a criar uma história sobre quem somos, sobre o que pensamos e sentimos. Mas se olharmos com mais atenção, começaremos a perceber que esse eu construído pela mente nada mais é do que um conjunto de pensamentos, emoções e imagens que se interligam e se sucedem ao longo do tempo. Eles são, essencialmente, como capítulos de um livro, mas sem um autor fixo ou direção clara. É um fluxo de pensamentos e sentimentos que se entrelaçam, uma história que a mente conta a si mesma. Mas se você parar para observar, verá que não há um eu central por trás disso. O que existe, de fato, é mudança constante. Uma sucessão de pensamentos, emoções e percepções que se seguem, mas nunca permanecem fixas. A cada nova experiência, adicionamos mais uma camada à história do eu. Se você parar e refletir, perceberá que, dependendo do momento, o eu muda. Você pode se sentir confiante em um instante, em outro, inseguro ou ansioso. Esses sentimentos, esses pensamentos, constroem a identidade que você tem de si mesmo. É por isso que o eu é uma ilusão. Ele é apenas uma construção mental, algo que a mente cria para dar sentido à experiência de ser. Tudo isso para criar continuidade, um eu contínuo, que está sempre se adaptando às circunstâncias do momento. Mas se o eu é meramente uma criação da mente, uma construção temporária que surge e desaparece com o tempo, o que permanece? O que somos, de verdade, quando não estamos tão envolvidos com essa identidade, com essa história que a mente conta sobre quem somos? Este é o ponto de virada. Quando começamos a questionar a solidez do eu, começamos a abrir espaço para um novo entendimento sobre nós mesmos. E ao fazer isso, passamos a perceber que o eu, como obra da mente em constante construção, só existe enquanto acreditamos nele. Não somos a identidade que a mente cria. O que realmente somos vai além das emoções e pensamentos que surgem em nossa experiência diária. O verdadeiro eu não é o que pensamos ser, mas sim a consciência que observa tudo isso. Essa consciência, imutável e pura,
é a base da nossa experiência, o campo onde todos os pensamentos, sentimentos e percepções surgem e desaparecem. Quando falamos de consciência, estamos nos referindo a algo muito mais amplo do que a percepção comum de nós mesmos. Pois a consciência não está limitada ao corpo ou à mente. A consciência pura é o espaço onde tudo acontece, mas ela mesma não é afetada por si mesma. Ela não é um pensamento, nem um sentimento. É a testemunha que observa tudo, mas sem se envolver. Ao longo do dia, estamos constantemente imersos em uma enxurrada de pensamentos, emoções e experiências. No entanto, esses fenômenos não são quem nós somos. Eles surgem e se dissipam. Mas há algo dentro de nós que permanece inalterado, sempre presente, a consciência que observa tudo isso. Imagine, por um momento, que você está sentindo uma emoção forte, como raiva ou tristeza. Agora tente dar um passo para trás e pergunte a si mesmo: quem está observando essa emoção? A resposta não é a raiva, nem a tristeza. O que observa essas emoções é você, mas não o eu, que se define por elas. Você é a consciência que está ciente da raiva ou da tristeza, mas sem se tornar uma com elas. Quando vivemos momentos assim, de frustração, raiva ou tristeza, por exemplo, pensamentos como isso está errado ou eu não deveria me sentir assim, começam a dominar a mente. Nesses momentos, tente recuar um pouco e simplesmente observar esses pensamentos e sentimentos. Perceba que, mesmo que eles surjam com intensidade, você não é a frustração, nem os pensamentos que a acompanham. Você é a consciência que os observa. A frustração vem e vai. Mas o observador permanece. Esse é o papel da testemunha da consciência. Uma presença pura, que observa sem se envolver. Ela simplesmente está consciente de tudo o que acontece, mas sem criar vínculos com o conteúdo da experiência. Quando nos identificamos com nossos pensamentos ou emoções, acreditamos ser aquilo. Mas a verdadeira liberdade surge quando percebemos que somos a consciência imutável que observa, e não os pensamentos ou emoções. Se observarmos nossos próprios pensamentos, perceberemos como eles vêm e vão, sem que precisemos fazer nada. Não precisamos controlá-los, nem nos apegar a eles. Apenas observá-los. Assim como o céu observa as nuvens passarem, você observa seus pensamentos e emoções, mas sem se identificar com eles. Eles surgem e desaparecem. Mas você, a consciência, permanece inalterada. Essa consciência pura é o campo imutável onde todas as experiências acontecem. Ela não é afetada pelas mudanças de humor nem pelas oscilações dos pensamentos. Ela simplesmente observa o fluxo da vida, sem apego, sem reagir. Assim, enquanto pensamentos e emoções vêm e vão, nós somos a testemunha imutável. Somos a consciência que observa tudo com serenidade, intocada pelas mudanças ao nosso redor. Esse entendimento é profundamente libertador, pois nos liberta da necessidade de nos identificarmos com a narrativa da mente e nos conecta com aquilo que realmente somos. O papel da testemunha é essencial para compreendermos nossa verdadeira natureza. A testemunha não se identifica com o conteúdo da experiência, mas apenas com o fato de que ela está acontecendo. Ela não é afetada pela alegria ou pela tristeza, pelo prazer ou pela dor, porque não é o pensamento nem a emoção. É simplesmente a presença que observa esses momentos. Não importa quão intensas sejam as experiências que surgem na mente, a consciência permanece sempre em seu estado inalterado, testemunhando tudo, mas não sendo tocada por nada. Esse entendimento é transformador, pois nos permite separar quem somos daquilo que estamos experimentando. Quando reconhecemos que somos a consciência que observa, começamos a compreender que, independentemente das oscilações da mente, nossa verdadeira natureza é profunda, estável e serena. É justamente quando nos perguntamos quem está pensando, ou quem está sentindo, que começamos a perceber uma distância sutil, mas essencial, entre o observador, a consciência, e aquilo que está sendo observado, os pensamentos e as emoções.
Mas é importante compreender que esse questionamento não significa negar a existência das emoções ou dos pensamentos. Eles são reais como experiências momentâneas. Porém, o ponto central é entender que essas experiências não definem a sua essência. Perguntas como "quem está pensando isso?" ou "quem está sentindo isso?" trazem clareza à mente. E isso nos ajuda a perceber que, por trás dessas experiências passageiras, existe uma consciência permanente, uma testemunha que está sempre presente. Quando você se questiona dessa forma, se coloca além das flutuações do ego. Você deixa de ser automaticamente arrastado pelas histórias que a mente cria e começa a reconhecer um espaço silencioso e pacífico dentro de si, um espaço que observa tudo, sem julgamento ou apego. É nesse espaço que a verdadeira sabedoria se revela. Porque nele você percebe que os pensamentos não precisam governar suas ações, nem as emoções precisam controlar suas reações. Você começa a se tornar um observador consciente e, consequentemente, ganha uma autonomia emocional muito maior. Para tornar esse conceito mais claro, vejamos um exemplo prático. Imagine que você está diante de uma situação que gera ansiedade. A mente começa a criar uma sequência interminável de pensamentos. E se algo der errado? E se eu não conseguir? Como vou lidar com as consequências? Normalmente, esses pensamentos produzem imediatamente uma sensação crescente de preocupação. Quando vivemos momentos assim, de frustração, raiva ou tristeza, por exemplo, pensamentos como "isso está errado" ou "eu não deveria me sentir assim" começam a dominar a mente. Nesses momentos, tente recuar um pouco e simplesmente observar esses pensamentos e sentimentos. Perceba que, mesmo que eles surjam com intensidade, você não é a frustração, nem os pensamentos que a acompanham. Você é a consciência que os observa. A frustração vem e vai. Mas o observador permanece. Esse é o papel da testemunha da consciência. Uma presença pura, que observa sem se envolver. Ela simplesmente está consciente de tudo o que acontece, mas sem criar vínculos com o conteúdo da experiência. Quando nos identificamos com nossos pensamentos ou emoções, acreditamos ser aquilo. Mas a verdadeira liberdade surge quando percebemos que somos a consciência imutável que observa, e não os pensamentos ou emoções. Se observarmos nossos próprios pensamentos, perceberemos como eles vêm e vão, sem que precisemos fazer nada. Não precisamos controlá-los, nem nos apegar a eles. Apenas observá-los. Assim como o céu observa as nuvens passarem, você observa seus pensamentos e emoções, mas sem se identificar com eles. Eles surgem e desaparecem. Mas você, a consciência, permanece inalterada. Essa consciência pura é o campo imutável onde todas as experiências acontecem. Ela não é afetada pelas mudanças de humor nem pelas oscilações dos pensamentos. Ela simplesmente observa o fluxo da vida, sem apego, sem reagir. Assim, enquanto pensamentos e emoções vêm e vão, nós somos a testemunha imutável. Somos a consciência que observa tudo com serenidade, intocada pelas mudanças ao nosso redor. Esse entendimento é profundamente libertador, pois nos liberta da necessidade de nos identificarmos com a narrativa da mente e nos conecta com aquilo que realmente somos. O papel da testemunha é essencial para compreendermos nossa verdadeira natureza. A testemunha não se identifica com o conteúdo da experiência, mas apenas com o fato de que ela está acontecendo. Ela não é afetada pela alegria ou pela tristeza, pelo prazer ou pela dor, porque não é o pensamento nem a emoção. É simplesmente a presença que observa esses momentos. Não importa quão intensas sejam as experiências que surgem na mente, a consciência permanece sempre em seu estado inalterado, testemunhando tudo, mas não sendo tocada por nada. Esse entendimento é transformador, pois nos permite separar quem somos daquilo que estamos experimentando. Quando reconhecemos que somos a consciência que observa, começamos a compreender que, independentemente das oscilações da mente, nossa verdadeira natureza é profunda, estável e serena.
É justamente quando nos perguntamos quem está pensando ou quem está sentindo que começamos a perceber uma distância sutil, mas essencial, entre o observador, a consciência, e aquilo que está sendo observado, os pensamentos e as emoções. Mas é importante compreender que esse questionamento não significa negar a existência das emoções ou dos pensamentos. Eles são reais como experiências momentâneas. Porém, o ponto central é entender que essas experiências não definem a sua essência. Perguntas como quem está pensando isso ou quem está sentindo isso trazem clareza à mente. E isso nos ajuda a perceber que, por trás dessas experiências passageiras, existe uma consciência permanente, uma testemunha que está sempre presente. Quando você se questiona dessa forma, se coloca além das flutuações do ego. Você deixa de ser automaticamente arrastado pelas histórias que a mente cria e começa a reconhecer um espaço silencioso e pacífico dentro de si, um espaço que observa tudo, sem julgamento ou apego. É nesse espaço que a verdadeira sabedoria se revela. Porque nele você percebe que os pensamentos não precisam governar suas ações, nem as emoções precisam controlar suas reações. Você começa a se tornar um observador consciente e, consequentemente, ganha uma autonomia emocional muito maior. Para tornar esse conceito mais claro, vejamos um exemplo prático. Imagine que você está diante de uma situação que gera ansiedade. A mente começa a criar uma sequência interminável de pensamentos. E se algo der errado? E se eu não conseguir? Como vou lidar com as consequências? Normalmente, esses pensamentos produzem imediatamente uma sensação crescente de preocupação. Ficamos presos numa narrativa de sucesso e fracasso, prazer e dor, controle e medo. Cada situação, cada interação é filtrada por essa identidade limitada, fazendo-nos acreditar que precisamos lutar para manter o controle, defender quem somos, evitar a dor e buscar o prazer. No entanto, ao percebermos que somos a consciência que observa esses processos, nossa relação com o mundo e conosco mesmos começa a mudar radicalmente. A consciência pura, em sua essência, não tem apego à identidade, ao sofrimento ou à necessidade de controle. Ela simplesmente observa. E, quando nos conectamos com essa consciência, percebemos que o sofrimento não é uma parte intrínseca de quem somos. O sofrimento acontece quando nos identificamos com o ego e suas reações emocionais. Mas, ao reconhecermos que somos a consciência que observa o sofrimento, vemos que ele, assim como os pensamentos e emoções, é temporário. O sofrimento vem e vai, mas nós permanecemos inalterados, distantes de sua influência. A verdadeira liberdade surge quando nos desapegamos da necessidade de controlar ou definir nossa experiência. Essa liberdade vem do simples ato de estar presente, observando tudo que surge sem nos perder nas identificações criadas pela mente. Essa liberdade não é algo que se conquista uma vez, mas algo que se expande à medida que praticamos, diariamente, o despertar para a consciência pura. Observar sem se envolver nas histórias da mente cria uma nova forma de viver. Cada momento se torna uma oportunidade de conexão com aquilo que realmente somos. A consciência pura, que não está limitada pelo passado ou pelo futuro, mas existe plenamente no presente. E, ao fazer isso, podemos viver com mais paz, clareza e autenticidade. Pois estamos livres das armadilhas do ego. Conectar-se com a consciência pura é a chave para a transformação. Isso não significa fugir da vida ou das emoções, mas aprender a observá-las com uma nova perspectiva. Sem identificação, sem julgamento, simplesmente testemunhando o que é. Essa prática, quando incorporada à vida cotidiana, traz uma liberdade que transcende qualquer situação ou desafio. Pois deixamos de ser prisioneiros das flutuações da mente e nos tornamos a consciência imutável, que observa tudo com serenidade e clareza. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo tocou o seu coração, convido você a curtir e se inscrever no canal.
Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Fique bem e até breve.